Quem nos separará do amor de Deus, cara? A Bíblia pede para você, tenta imaginar alguma coisa, nem frio, nem espada, nem nudez, nada pode nos separar do amor de Cristo. Uma vez que Ele veio, Ele nos faz um com Ele. E eu quero te falar a respeito da força de Cristo. Para mim, o homem mais forte do universo. Aquele que veio e suportou o insuportável. Aquele que veio para começo de conversa, quando ele é batizado, ele é levado pelo Espírito ao deserto. E no deserto, ele jejua por 40 dias e 40 noites. Alguém aqui já jejuou no seco por 40 dias e 40 noites? Meu irmão, eu não consigo nem imaginar o que é um negócio desse. Então ele teve fome. Pensa no cara que só foi ter fome depois de 40 dias e 40 noites de jejum. Ele é forte, não é? Meu irmão, esse cara aguenta. Amém? Mas ele está totalmente enfraquecido como ser humano. E nessa hora, não foi um Exuzinho que veio atormentar ele, não. Foi o próprio Satanás. Foi o príncipe das trevas. Foi o cabeça dos bichos. Que começa a tentar Jesus no extremo da sua fraqueza. E no extremo da sua fraqueza, a sua força consistia em saber quem ele era e em conhecer a vontade de Deus. Filhinhos, vos escrevo, porque conheceis o Pai. Uma criança pode derrotar Satanás se ela souber quem é Deus. Amém? Me ajuda aí, gente. Dá um amém glorioso aí. Um amém de crente. Dá um amém gospel. Um amém gospel. Amém. Tchau. Deixa eu te falar. Jesus no deserto deu uma surra tão humilhante em Satanás que ele se retirou dele e vieram os anjos e o serviram. Jesus venceu o diabo no deserto e nos deu essa vitória. Jesus viveu uma vida inteira sendo tentado em todas as coisas. Deixa eu te falar, sabe, qualquer área da sua vida onde você já foi tentado e fraquejou e você não conseguiu vencer aquilo, Jesus foi tentado nessa mesma área e venceu. Então, se você não consegue vencer, entrega a sua vida para Ele, convida Ele para morar dentro de você, e dentro de você, você vai ter alguém que consegue vencer o que você não consegue. Amém? É Ele em você que te faz vencer. É por isso que você é mais do que vencedor. Sabe quando a gente, naquela época em que o Brasil ganhava a Copa do Mundo, quando se lembra desse tempo? Tinha alguém vivo aqui naquela época que o Brasil ganhava a Copa do Mundo? Eu lembro de algumas. Cara, a gente botava a camisa da seleção brasileira, todo orgulhoso. E a gente se sentia o Neymar. Mas você já se viu jogando bola. E você sabe que você já é um perna de pau terrível. Eu fui jogar bola agora com os irmãos lá em Israel, a gente jogando, meu irmão, que vergonha. Eu não sei jogar bola, cara. Minha cabeça até sabe o que fazer, meu corpo simplesmente não me obedece. Não vai, a coisa simplesmente não vai. E todo jogo é um estiramento, é uma luxação, porque meu corpo tenta fazer uma coisa que minha cabeça mandou, só que o corpo não vai. Não estica. Não vai. Então é sempre uma lesão, eu já aprendi, parei, não mexo mais com isso. Fui jogar FIFA. Deu tendinite, tanto que eu joguei. Tipo, cara, não é pra mim, é melhor parar. Mas sabe, quando o Brasil ganhava, por exemplo, as Copas do Mundo, a gente botava a camisa da seleção brasileira. E você não joga nada, velho. Mas você é campeão. Você consegue entender isso? Tu não joga nada, tu não estava em campo, tu não ganhou o salário dos caras, tu nunca treinou. Mas tu bota a camisa da seleção brasileira, aparece alguém, não sei o que é Brasil, você fala, quantas estrelas aqui, fiote? Tu tem essas estrelas aqui? Tá ligado? Você é campeão numa guerra que você não venceu. Você está entendendo o que é ser mais do que vencedor? Alguém venceu para você e agora você é vencedor também? É isso que Jesus fez. Ele venceu tudo. Ele é o nosso representante. Ele é o nosso guerreiro. Ele foi na nossa frente. Ele venceu. Ele destronou. Ele conquistou coisas. Ele falou, pega. Vai, sai que é tua, Tafarel. Ninguém é da época do Tafarel. Tafarel é o preparador de goleiros da seleção hoje, tá? Deixa eu te falar. Jesus sofreu todas essas coisas e venceu. Até que alguma coisa começa a ficar meio estranha. Porque ele pede para os seus discípulos, os mais chegados, irem com ele para o monte para orar. Ele fala, me ajudem em oração. Tipo, estou precisando de ajuda. E lá ele começa a orar e começa a suar sangue. Você percebe que
naquela hora ele está recebendo o pecado do mundo inteiro sobre ele, porque ele está para ir para a cruz. E aquele homem santo, aquele ser que nunca experimentou pecado, de uma hora para outra, ele está recebendo sobre si todo o pecado da humanidade. Você consegue imaginar todo o pecado do mundo indo sobre ele? Porque naquele corpo o pecado seria castigado para sempre. Cara, ele está sofrendo, ele pede para os seus discípulos, me ajudem em oração. Ou seja, de certa forma, parece que Deus está permitindo Jesus experimentar alguma fraqueza. Os caras não conseguem orar. A gente pode falar, pô, esse discípulo era meio meia boca, todo mundo puxou no ronco. Eu tenho a tendência de pensar, cara, eu creio que o peso espiritual naquele lugar estava tão pesado que os caras caíram em sono profundo. Quem já teve em ambiente opresso, quem já tem alguma sensibilidade ao mundo espiritual, sabe que você vai num lugar opresso, os intercessores começam tudo a bocejar. Meu Deus, o que está acontecendo nesse lugar aqui, meu, tem muita opressão. Quem já experimentou esse negócio sabe do que eu estou falando. Imagina a opressão que não estava ali, com todo o pecado do mundo inteiro vindo sobre Cristo. Mas Jesus suporta, porque ele chega no momento de mais fraqueza naquele jardim, ele diz, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja a tua. Bora! Ahu! Tipo, tô pronto, vamos, levanta, pronto. Tipo, meu, quem é esse cara que venceu ali de novo? Ali ele venceu o medo da morte, cara. Porque o medo só veio por causa da morte. No jardim não tinha nem morte nem medo. Quando a morte foi ativada por causa do pecado, a primeira coisa que o homem sente quando vê a Deus é medo, ele se esconde. Ou seja, o medo é da morte. No jardim, Jesus sabe, a morte está para chegar aqui, mas ali ele venceu o medo da morte. O medo da morte, diz amarela. Ele falou, Pai, se possível for, se seja feita a tua vontade. Venceu o medo da morte, vamos, estou pronto. Cara, esse é o nosso Deus, ele é forte demais, velho. Ele é forte demais. Ele está lá orando com seus discípulos e vê os caras prenderem ele. E aí pergunta, quem é Jesus? Ele fala, sou eu. Os caras caíram no chão. Brum. Daqui a pouco ele fala, levanta, vamos começar de novo. Quem é Jesus? Sou eu. Pedro fica doido, cata uma espada e tenta matar um cara. Pensa, Pedro cortou a orelha do soldado. Vocês já ouviram isso, né? Agora você acha que Pedro foi lá, com licença, meu irmão, deixa eu cortar sua orelha aqui rapidinho. Não mexe não, que é só a orelha. Nada disso. Pedro deu-lhe para matar, deu para arrancar a cabeça do cara. Pelo jeito, pegou só na orelha. E Jesus, ao invés de falar, boa, Pedrão, na próxima tu acerta, não. Ele fala, Pedro, tá louco? Pegou a orelha do rapaz. Quem vive pela espada vai morrer da espada. Cola a orelha do cara e se entrega para ser preso. Como que o homem mais forte do mundo está se entregando para ser preso? Meu irmão, se ele não quisesse ser preso, ele não era. Ele é tão forte que ele pode se deixar ser preso. Me prende, me leva. E os caras estão batendo nele, dizendo, profetiza agora, quem é que foi que te bateu? E Jesus está de boa. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele aguenta. E que ele está ali para aguentar, ele está aí para ir até o fim. Pilatos não estava nem um pouco afim de prender Jesus, cara. Os judeus entregaram ele para Pilatos. Olha, esse daí, Pilatos, vem cá, Jesus, na boa. Tu é rei mesmo? Jesus fala, você está falando isso de você mesmo ou foi outro que te falou? Aí Pilatos fala, cara, eu tenho poder para te soltar aqui agora. Eu estou doido para te soltar, na verdade. E Jesus fala, você não teria poder nenhum sobre mim, se não te fosse dado do alto. E outra, se meu reino fosse desse mundo, você ia ver que estava todo mundo aqui me ajudando. Tipo assim, faz o que tem que ser feito. Pilatos está doido para soltar Jesus. Então vamos escolher, ou Barrabás, que é um assassino safado, ou Jesus, que não fez nada de errado. E o povo escolhe Jesus para ser crucificado. Jesus tinha poder para mudar tudo isso, mas sabe o que? Ele é tão forte que ele suportou tudo isso. Ele carrega a sua cruz, e ele é pregado nela. E quando ele está sendo zombado num momento de extrema dor, vergonha, abandono e rejeição, sabe o que é que sai da boca dele? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Meu Deus, como ele é forte, cara. Ele tinha poder para fazer aqueles pregos saírem voando e sair dali dando mãozada na orelha de todo mundo que ele quisesse. Ele podia, mas sabe o que ele fez? Ele é tão forte que ele suportou até o fim. Então ele entrega o seu espírito. A Bíblia diz que ele deu um alto brado e entregou o seu espírito para Deus. Ou seja, não foi nem a morte que levou Jesus, cara, foi ele que se entregou. Ele se entregou para a morte. E quem é esse que mesmo morto vence a morte? Ele deu a sua vida, ele tem autoridade para tomá-la de volta. Ele deu um pau na morte
na morte. Você tem ideia disso? Que ninguém orou para ele ressuscitar, para ele vencer a morte. Ele venceu a morte morto. Cara, quem é forte desse jeito, velho? Esse é o nosso Deus.